Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva para que tenhamos uma noite proveitosa. O paradoxo do navio de Teseu. Vamos perguntar, que diabo é isso? A doutrina espírita tem uma vantagem sobre as outras escolas religiosas, que são nossas irmãs. Muitas apegam apenas ao seu livro ou aos seus escritos, e nós, espíritas, podemos pegar qualquer coisa, desde que ela seja produtiva para nós. Podemos usar a Bíblia, podemos usar até coisas do catecismo católico, podemos usar coisas da filosofia, coisas da história, Velho Testamento, não há nenhum problema. Desde que lá nós possamos extrair ensinamentos válidos para nós no nosso dia a dia. Quando eu falo paradoxo do navio de Teseu, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que é um paradoxo. Se você não entendeu o que é um paradoxo, já... Paradoxo é o seguinte, é uma linha de pensamento que nos leva a pensar fora do senso comum. Ou seja, é um problema, uma frase que a gente lê e fala, nossa, eu nunca pensei dessa maneira. Algo que nos faz raciocinar, pensar, sem necessariamente chegar a uma resposta. Há vários paradoxos muito famosos. Paradoxo de Epicuro, que ele vai falar, né, como é que vai existir o mal e um Deus bondoso. Algo está errado aí. Vai ter o paradoxo do gato de Schrödinger, em que um gato é colocado dentro de uma caixa com veneno lá dentro. O gato estará morto ou estará vivo? Não sei. E aí você vai poder filosofar em cima disso. E o paradoxo de Teseu vai nessa mesma linha. É um problema que a gente vai simplesmente raciocinando, filosofando e tirando conclusões, tá? Hoje nós não chegaremos a nenhuma conclusão, porque o paradoxo de Teseu tem mais de 2000 anos e ainda não se chegaram à conclusão. Então, fiquem tranquilos, nós não temos nenhuma obrigação de chegar a uma conclusão. Ela apenas vai basear o nosso pensamento para podermos tirar ensinamentos. Já que nós sabemos agora que é um paradoxo, quem foi Teseu? Então, essa história é 1250 anos antes de Cristo. Então, nós temos aí mais de 3000 anos, ok? O rei Minos, da ilha de Creta, havia conquistado Atenas, certo? O pai de Teseu era Egeu, era o rei de Atenas, e o rei Minos exigia, a cada 9 anos, que 14 jovens atenienses fossem mandados para Creta. 7 rapazes e 7 moças. Esses 14 pessoas seriam entregues ao labirinto do Minotauro. O Minotauro iria se alimentar dos 14. Ou seja, a cada 9 anos, 14 escolhidos iam para lá. E como nós já dissemos, o Teseu era filho desse rei Egeu. Ele falou, não, dessa vez eu vou. O pai falou, como assim você vai? Você sabe que quem vai não volta. Não, eu vou. Me deixe ir. Ele falou, tudo bem. O seu navio tem velas negras. Quando você voltar e voltar vivo, volte com velas brancas. Estão aqui as velas. Pode deixar, pai. Teseu foi para Creta, entrou no labirinto. A história é muito mais complexa que isso, eu estou simplificando. E, logicamente, matou o Minotauro. E voltou feliz e contente que tinha matado o Minotauro. E, como todo bom rapaz, trocou a vela? Não, ele esqueceu a vela. E voltou com as velas negras. O pai dele, Egeu, estava lá em cima do alto de um penhasco e viu o navio dele com velas negras. Achando que o filho tinha morrido, se jogou do penhasco no mar e morreu. Hoje o mar Egeu tem um nome do próprio pai. Mas tudo bem. O nosso amigo Teseu, então, se tornou rei de Atenas. Ok. Foi tão importante essa vitória que o navio de Teseu virou um símbolo. Então, todo ano ele navegava ali pelo mar Egeu, mostrando que Atenas tinha vencido Creta, que eles tinham
acabado com o Minotauro, com a opressão e tudo mais, e durante muito tempo o navio ficou navegando. Só que acontece quando alguém ou algo navega, as suas partes estragam. E a cada tempo, as tábuas do navio de Teseu eram trocadas. E durante muito tempo foram trocadas, até que um dia, nenhuma tábua original mais existia no navio. Todas as tábuas eram novas, certo? Aí saiu o paradoxo de Teseu. Quem escreve isso pela primeira vez é um cara chamado Plutarco, que viveu ali no primeiro século depois de Cristo, em que ele falava o seguinte: se todas as tábuas do navio de Teseu foram trocadas, ele continua sendo o navio de Teseu? Continua. Filósofos durante mais de 2.000 anos pensaram sobre isso, ajustaram rapidamente, já passou a régua. Mas no século XVI, Thomas Hobbes, certo? Acrescentou mais um questionamento. E se as tábuas do navio de Teseu que foram trocadas, as originais, fossem guardadas, e ao final o navio fosse remontado com as tábuas antigas, qual seria o verdadeiro navio de Teseu? Aquele novinho em folha ou com as peças originais recém-montado? Ou seja, isso apenas... Esse problema é porque eu tenho uma casa de madeira. Então esse é um problema que vem há séculos sendo discutido. Na verdade, o paradoxo do navio de Teseu, ele vai falar sobre o conceito da identidade. Certo? Então, como eu posso jogar o paradoxo do navio de Teseu no nosso dia a dia? A sua banda favorita, quando um dos integrantes é trocado, ela continua a mesma banda? Tipo, eu gostava muito de Nightwish. É uma bandinha de rock bacaninha. Foi trocado a sua... vocalista. Não gostei mais da banda. Não encaixou. Para mim não é mais Nightwish. Mas tá lá, Nightwish tocando em tudo que é lugar. Veio no Brasil recentemente. Mas se trocasse o baterista, será que era a mesma banda? Não sei. E a sua casa, que é sua, se ela fosse reformada, ganhasse mais um piso, ganhasse mais quartos, mudasse de cor, continuaria a sua casa? Continua. Ou é uma outra casa? Melhor. Outra pergunta. Você vendo uma fotografia de 20, 30 anos atrás, você se reconhece na fotografia? Ah, claro. Sim. Mas você é a mesma pessoa? Não. O senhor Jurandir, quando era jovem... tinha fotografia na época, Jurandir? Ou ainda não chegou? Tinha aquelas enormes... Então. Você se reconhece na foto, mas você é a mesma pessoa? Não. Ué, então alguma coisa está errada. Se eu reformei a minha casa, ela é minha casa, mas agora eu só... Deu para ver que a coisa é mais profunda? Ela tendo espírito, então, como tudo, em todas as partes, também pode dar a sua visão, na tentativa de dar uma outra forma no paradoxo do navio de Teseu. Porque, afinal, a grande pergunta é: quem é você? Ou quem somos? Nós. No fundo, o paradoxo do navio de Teseu é essa pergunta: quem é você? Pararam para pensar? A doutrina espírita explica. Todos nós, sem nenhuma exceção, somos espíritos imortais. Eu sou o Douglas? Ou eu estou o Douglas? Deu para ver? Presente encarnação, né? Aí começa a brincadeira. Então nós somos espíritos. E por sermos espíritos, qual é a nossa verdadeira vida? A encarnada ou a desencarnada? A desencarnada. Mas se é
principal vida nossa é do mundo espiritual, por que nós damos tanta importância e somos apegados à atual existência? Continuaremos. Vamos lá devagar. Vamos devagar. Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes. Está lá no livro dos Espíritos, lá no primeiro capítulo, que por meio das encarnações iremos atingir a perfeição relativa da criatura. Perfeitamente somente Deus, mas nós temos a perfeição relativa da criatura. Essa pequena frase já nos deixa, como paradoxo do navio de Teseu, pensar muita coisa. Somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, não sei muito bem o que é isso, através de várias encarnações ou existências, vamos atingir a perfeição, ok? Então aí nós já sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde iremos, ok? Enquanto que todo mundo, quando vê o paradoxo do navio de Teseu, vê o paradoxo apenas numa única vida, a doutrina espírita vê o paradoxo do navio de Teseu em várias existências. A cada existência minha é como se eu estivesse trocando uma tábua do navio que é nosso. Então você vai ver aqui as grandes elucubrações filosóficas, eles falam, não, a cada 7 anos todas as células do seu corpo são trocadas. Então a cada 7 anos você é uma pessoa nova. Eles estão pensando apenas no corpo físico. Nós espíritas não. Vamos pensar nas nossas múltiplas existências que tivemos até aqui. Cada existência foi uma tábua trocada. Aí nós vamos concordar com a Jussara. Nós seremos sempre os mesmos, porque nós somos criados simples, ignorantes e somos imortais. Então, quantas vidas nós temos? Uma única vida com várias existências corporais. E se nós olhássemos para trás, na poeira do tempo, será que nós nos reconheceríamos? O general romano de 2000 anos atrás, na época do Cristo, o padre sequioso por conhecimento e o que usava esse conhecimento para fazer grandes falcatruas, o árabe que era totalmente licencioso e acabou achando no Islã o seu caminho, o dono de terras no interior do Brasil, cheio de escravos, orgulhoso, ou o atirador do exército russo que morreu na Segunda Guerra? Qual deles a gente pode se ver? São todas as nossas existências. Eu olho para trás e vejo, ué, será que sou eu mesmo? Cada existência vai nos acrescentar algo, gerando dívidas ou simpatias, porque a gente nunca regride, sempre progredimos. Sabe qual é o ápice da nossa existência em termos de evolutivos? É agora. Nós nunca estivemos pior do que hoje. Ao contrário, né? Falei besteira, né? Nós nunca estivemos melhor do que hoje. Sempre fomos piores. Se olhar lá para trás, né? Eu sempre fui pior, é um paradoxo. Sempre fui pior. Ou seja, se hoje é o ápice da minha evolução, como é que eu era 2000 anos atrás? Não quero nem saber, né? Então, como o navio de Teseu, a gente navega o tempo inteiro, trocando as nossas tábuas, trocando as nossas vestimentas. A cada existência nós navegamos, e ao final dela nós trocamos a nossa tábua, paramos no nosso porto seguro, que é o mundo espiritual. Lá avaliamos a nossa viagem e resetamos a viagem novamente, fazendo uma nova tábua. Cada etapa dessa vai nos trazer oportunidades de aprendizado. Mas, apesar de ser importante cada existência, cada tábua,
ela ao final tem que ser descartada e jogada fora. Daí vem um outro ensinamento. A gente não deve se apegar em demasia à atual existência. Nós tivemos tantas. E adiantou você ter se apegado a uma delas? Não. Ter se apegado ao poder, aos recursos financeiros, aos títulos, à sua genealogia. Não, eu sou descendente de reis. Tá, e daí? Ao chegar ao final daquela existência, o que você fez com a sua tabuinha? Teve que jogar fora e botar uma outra no lugar. Devemos nos apegar ao mais importante. É o que nós estamos fazendo com o nosso navio agora. Não interessa o que nós somos no passado. Não interessa a quantidade de erros que nós tenhamos feito no passado, e não foram poucos. Importante é o que nós estamos fazendo agora, porque o passado é imutável. Eu posso mudar o passado? Não. Mas eu posso, a partir de agora, reescrever o meu futuro. Se eu não posso reescrever o passado, eu posso usar o meu passado como aprendizado. Nossa, Douglas, eu queria tanto saber o que eu fui no passado. É simples. Quais são as suas inclinações hoje? Quais são as suas tendências naturais? Vão dizer tudo aquilo que você foi no passado. Se eu tenho uma tendência ao alcoolismo, é sinal que eu fui alcoólatra. Como o próprio Jesualdo já nos disse, né? Primeira vez como jovem, ele teve contato com a bebida alcoólica e falou, é como se tivesse abraçado uma velha amiga. Sim. Isso vai acontecer com qualquer outro tipo de vício, assim também como virtudes. Tem gente que tem aquela fé inata, já viu isso? A pessoa não, tem pouco conhecimento, não é isso? Pessoa simples, mas tem uma fé inabalável. Ela construiu nossa vida? Não, construiu de vida em vidas. Aquela afeição que você tem pelas pessoas, que às vezes você nunca viu, você fala, nossa, eu conheço essa pessoa há 5 minutos e parece que nós conhecemos há 200 anos. Às vezes não é verdade. Nós nos conhecemos há 200 anos. Não é à toa que um belo dia, estava eu sentado no muro da minha casa e vi uma menininha passar com os livros da Fisk, rabo de cavalo, calça jeans. Eu olhei e falei assim, nossa, quem é? Fui perguntar para minha mãe, quem é? Aí, estamos casados há quantos anos? 37. Juntos há? 43. Vamos fazer. Então, as coisas que vêm do nosso passado. Então, como nós falamos, o nosso passado está lá, eivado de erros, mas também de conquistas. Porque, afinal de contas, nós chegamos até aqui, no ápice da nossa evolução. E por mais que nós tenhamos errado, por mais que a gente não tenha aprendido, a misericórdia divina e a bondade de Deus sempre esteve ao nosso alcance. Não importa o que você faça. Vamos lembrar que Jesus na cruz foi espancado, humilhado, crucificado. Aqueles que fizeram isso com ele estavam lá no pé da cruz jogando dados para ver com quem ia ficar com a vestimenta dele, enchendo a cara. Ele olha para aquelas criaturas e fala o quê? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoa aqueles que estão ali? Não. Claro que não. Como é que é? Não. Por que ele não perdoou? Porque ele não se sentiu ofendido. E por não se sentir ofendido, exatamente. Por não se sentir ofendido, não há necessidade de perdão. Ele não falou, eu vos perdoo. Ele intercede a Deus por eles. Pai, perdoai-os. Porque eu mesmo não preciso perdoar, porque eu não me senti ofendido. Porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, tão longe, são ignorantes, são crianças espirituais, como nós também o somos.
E além disso, além de toda a misericórdia divina, a bondade divina, Ele permite que nossos amigos espirituais estejam conosco o tempo inteiro, nos ajudando e nos orientando. Quem estuda conosco, segundas-feiras, os livros do André Luiz, os livros estão repletos de ajudas do mundo espiritual no nosso dia a dia. A gente está no sufoco, está desorientado, está perdido, está lá. Pessoal, mandando ideias para a gente, dando passes para nos equilibrar. A gente vai dormir, tem aquele relaxamento, nós em espírito saímos um pouco do corpo físico, aí eles vão conversar com a gente, vão nos orientar, vão nos encorajar, o tempo inteiro, independente do que nós tenhamos fazendo. Na nossa reunião mediúnica, é a mesma coisa. Quando os espíritos impedenidos do mal aparecem na reunião mediúnica, chegando lá e que ia fazer, ia acontecer, de repente a gente conversa, ora por ele, e normalmente aparece um espírito familiar para ele. Normalmente mãe, né? Mãe é aquela coisa, né? E o envolve naquele amor maternal, ele começa a chorar e muda de direção. E não importa o que ele tenha feito até aquele momento. Numa das comunicações que nós tivemos, o espírito da mãe falou assim: vocês estão vendo um monstro, eu estou vendo meu filho. É diferente. E a gente às vezes esquece, e achando que nós estamos sozinhos, estamos desamparados, não temos ninguém. Sempre temos gente. Sempre a nossa família espiritual está do nosso lado. E quando nós estamos em erro, mas decidimos retornar o caminho do bem, todas as portas vão se abrir. E não importa o que você fez, você nunca será amado, tão amado como nesse momento. Lembra da parábola do filho pródigo ou dos dois irmãos? Que ele abandona a casa, leva a sua herança, faz um monte de besteira e volta. E o pai faz o quê? Recebe o filho com festa. Nós somos esse filho pródigo, que abandonamos a casa do pai há muito tempo e agora estamos tentando voltar. A gente não sabe muito bem como ainda, mas estamos tentando voltar. Então Deus, para ver que, segundo a doutrina espírita, o paradoxo do navio de Teseu é muito mais amplo, abarcando todas as existências. Porque não importa sua evolução espiritual, a sua cor, a sua religião, a sua sexualidade, a sua situação econômica. Nunca vamos nos esquecer que todos nós somos filhos de Deus. De um Deus bom e justo. Só que nós temos que entender o que é um Deus bom e justo. A bondade de Deus se manifesta na permissão que Ele nos dá de semearmos o que quisermos. E Ele vai nos amar de qualquer jeito. Se nós semearmos flores, Ele vai falar legal. Se nós semearmos espinhos, Ele vai falar o quê? Legal. Só que tem a justiça de Deus, que na sua bondade Ele permite a semeadura, mas na sua justiça Ele obriga a colheita. Semeou, meu filho? Sim, está na hora de colher. Nossa, mas eu semeei espinho. Você vai ter que colher espinho. Vou te ajudar, vou te mandar gente, vou te mandar amparo, vou te mandar coragem, mas você vai ter que colher. Então a troca das partes do nosso navio não importa. Por que que não importa? Porque nós já sabemos de antemão qual é o nosso destino. Quer dizer então que nós temos um destino? Sim, temos um destino. A perfeição. Querendo ou não, querendo. Somos fadados à perfeição. O máximo que a gente vai fazer é retardar a marcha. E Deus vai nos dar todas as oportunidades através do amor. A mulher, estou dando só um exemplo, que comete o aborto, vai ter todas as condições de amar filhos dos outros como se fossem seus.
Vai resgatar pelo amor. Mas o problema é que, para nós resgatarmos pelo amor, o amor pede a nossa permissão. Está aqui, você permite, e a gente normalmente que é preguiçoso fala o quê? Não. Aí o amor insiste e a gente fala não. Aí vem a nossa grande professora, a nossa grande mestra, a dor. A dor não pede permissão. A dor vai chegar para você e falar assim, está na hora. E nós acertamos alguns ponteiros. Meu Deus do céu, agora não. Nós já tentamos várias vezes pelo amor. Agora vai pela dor. Ou seja, a justiça divina nos obriga a fazer a nossa colheita. Mas já que nós temos o nosso navio, certo? Temos o nosso destino, que é a perfeição. O que nós temos que fazer para acertar a rota desse navio? Porque até agora o nosso navio está meio perdidinho, né? A vela está toda rasgada, ele tem uns buraquinhos ali, o leme está meio frouxo, a gente não está prestando atenção em nada. Como é que eu vou acertar a rota do nosso navio? É simples. Jesus é o nosso modelo. Há mais de 2000 anos, ele deu os seus ensinamentos e seus exemplos. É só seguir. Já leram o Sermão da Montanha? Leiam o Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, ele fala o seguinte, e ele é hindu: se todos os livros da face da terra fossem perdidos e apenas o Sermão da Montanha permanecesse, nada teria se perdido. É o roteiro de bem-aventurança. E se Jesus é o nosso modelo, a doutrina espírita é a nossa base. É onde nós vamos entender realmente os ensinamentos de Jesus. E se Jesus é o nosso modelo e a doutrina espírita é a nossa base, a caridade é o nosso começo. Eu não sei por onde começar. Comece com a caridade. Por quê? Porque ela é a virtude mais fácil de fazer. Vamos armar a todos. Até a página 2, né? Até alguém pisar no seu calo e você deixa o amor de lado. Vamos perdoar. Não dura 48 horas. Por quê? Essas virtudes requerem sentimentos mais aprimorados. E a virtude não requer sentimento. Como assim, Douglas? A caridade não requer sentimento. Porque ela pode ser iniciada com pequenos atos. É aquele cara que todo dia vem te pedir uma moedinha. Aí você pega e dá aquela moedinha para ele deixar você em paz. Toma aí. Aí no outro dia ele vem e pede de novo. Aí tu dá aquela moedinha, me deixa em paz. Aí dali umas 2 semanas, o cara pede uma moedinha e fala assim, qual é o teu nome? Meu nome é fulano. Legal. Você está na rua por quê? Por causa disso, disso, disso. Aí você dá um. Aí ele vem de novo. Cara, mas vem cá, você está na rua assim, já pensou em fazer tal coisa? Você vê que a coisa vai modificando, daqui a pouco você é amigo dele, daqui a pouco você está preocupado com ele, daqui a pouco você está querendo resolver os problemas dele. E começou com apenas um ato para me perturbar. Nós trabalhamos com morador de rua há uns 13 anos em São Paulo. Você sabe o que é chegar para uma pessoa, falar assim, cara, quer jantar? Quer uma marmita? E fala assim, cara, pega a sua marmita e enfia no nariz. Se fosse no seu dia a dia, o que você faria? Se fosse seu filho dentro de casa, filho, come a comida que a mamãe fez, enfia no nariz, mãe, o que você ia fazer? Sabe o que você faz lá na rua com o morador de rua? Deus te abençoe. Viu a diferença? Porque ali você está predisposto a ajudar. Algo que nós não estamos fazendo isso, predisposto a ajudar no nosso dia a dia. Iniciando-se com simples atos, os atos repetitivos se transformam em hábitos. E o hábito, ao longo do tempo, se torna uma virtude.
Então, se nós começamos agora com pequenos atos de caridade, seja ele qual for, estaremos pegando o nosso barquinho e colocando na direção certa. É aquela criança que não quer fazer o evangelho lá. Senta aí, faz o evangelho lá. Eu não quero, senta. Eu não vou prestar atenção, problema seu, mas vai ficar sentada. Viu, Sofia? Ela faz bonitinha? Ah, a Sofia está bonita hoje, toda brilhosa. Certo? Aí aos poucos ela vai ficando emburrada, fica emburrada, daqui a pouco ela presta atenção, daqui a pouco ela dá uma opinião, daqui a pouco ela vai chegar e falar o que para você? Não tem evangelho hoje? E assim vai indo. Isso não é nenhuma novidade. Aristóteles já falava isso. Muito antes de Cristo, ele falava o seguinte: a virtude é uma prática que se adquire com o tempo e com o esforço. E não se nasce virtuoso. A excelência é um hábito. O que ele fala? Para você ser bom, você tem que se esforçar em ser bom. Se você é bom naturalmente, é que você já se esforçou. Assim como, para você ser mal, você tem que se esforçar na maldade. Você tem que botar a sua inteligência, o seu tempo, a sua dedicação, para fazer o mal também. E ele fala mais uma coisa: a virtude é uma prática constante, que inclina a pessoa para o bem e para a busca da felicidade. Então, o que ele fala no final das contas? A virtude nada mais é que a persistência no bem. Então, meus amigos, já para fechar a nossa noite, a partir de agora nós não podemos mais dizer que não sabemos como proceder, que estamos perdidos e não adianta mais. Não. Sabemos de onde viemos? Criados por Deus, simples e ignorantes lá atrás. Sabemos para onde iremos? Sim, rumo à perfeição. Pode demorar para caramba, mas vamos chegar lá. Sabemos o caminho? Sim, Jesus nos deu o caminho. E a doutrina espírita, então, alargou ainda mais esse nosso entendimento. Temos o navio certo para essa jornada? Essa atual existência de cada um de nós temos o melhor corpo físico possível, a melhor família possível, o melhor emprego possível, nós temos o melhor lugar possível. Eu fui menino mau, deve ter sido. Né? Para sair com cunhada, essas coisas todas, é complicadíssimo. Mas é tudo, faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Tudo que nós estamos passando e que iremos passar, a maioria das vezes, ou nós mesmos criamos para a nossa imprevidência, ou nós pedimos para que socorra. E eu deixo uma pergunta para todo mundo levar para casa e pensar hoje antes de dormir. Como está e para onde está indo o seu navio? Obrigado pela paciência.